Falou, galera, tudo bom? Aqui estamos em mais um nosso RumoCast na Expo Educ, agora com uma convidada mais que especial, Maria Ângela, minha querida, Obrigada. veio do Paraná, está aqui no Rio Grande do Norte, Norte. Natal, prestigiando a Expo Educ, professora com uma carreira longa, muitas histórias, muitas experiências. Maria, posso tratá-la por Maria? À vontade. Amo meu Maria. nome, Maria, Maria Ângela, o que Lindo, você lindo, escolher, o que você lindo. escolher. Minha querida, eu vou começar pedindo para que se apresente para o nosso público, nos conta um pouco da sua história. Olhando para lá? Então, Não? então fica Ok, tranquila. ok. Professora Maria Ângela, né? Sou formada em Educação Especial pela UEM, em décadas aí, na década de 90. Tenho uma dedicação de 44 anos na educação. Paralelo a esses 44, 38 dedicados à educação especial, que é a menina dos meus olhos. Sou formada em História, Filosofia, Sociologia, Antropologia e Somente. com os cursos adicionais em Arqueologia, mas com formações na área da educação em específico também, com a psicomotricidade, a neuropsicomotricidade, psicopedagogia, né? E trabalho também com a questão de gestão escolar, né? Então, todas o que você imaginar em relação à faculdade, à graduação e pós-graduação, a nível de TDAH, TOD, TEA, situações envolvidas também para deficiência Uhum. múltiplas, visual, auditiva. Quer dizer, com tanto tempo, deu tempo da atuando, deu tempo de estudar tudo. E E continuo continua estudando. estudando. Professor é um Sim, eterno aprendiz, né? isso, É um o eterno meu estudante. doutorado, que eu concluo ano que vem, se Deus quiser, Amém. é justamente sobre a pedagogia hospitalar, o atendimento de atípicos em hospitais. As pessoas esquecem, minha querida, que a pessoa atípica também ela pode vir a ter um câncer, um diabetes crônico, algo que Adoece com todo mundo, né? adoece como todo mundo e precisa ficar muito tempo em hospital. Vai ter diploma de coitadinho? Pois Não é, tem direito pois à com escolarização certeza. hospitalar também. Seu olho brilha quando você fala desse Ah, tema, é muito sim. bonito, eu acho Sim. apaixonante quando nós temos a sorte de trabalhar com algo com o qual a gente se identifica, é prazeroso para Sim. nós, mas a entrega que nós damos, né, ao nosso trabalho, ela é muito maior, é muito Ah, mais ela é bonita, muito maior que monetariamente, com né? certeza, Se com você certeza. faz muitos professores nos dizem assim, sabe, minha querida? Professora, mas mais uma pós, eu vi uma pós agora que tem uma estrutura, né, dentro das suas ementas que vai vir de encontro com a minha necessidade na minha escola, mas mais uma, né, é mais dinheiro. Então, se a gente for fazer as contas monetariamente de tudo que a gente gasta na educação, a gente não tem retorno financeiro. Tem não, Não tem. tem não, tem Você não. bem sabe disso. Professor, eu acho que é uma missão, mais do que uma trajetória, mais do que uma profissão, mas é muito romantizado, é Nada, pouco pouco valorizado, valorizado. mas é um trabalho incrivelmente desgastante. Muito. Mas quando a gente encontra do outro lado, né, quando a gente Sim. percebe que de alguma forma conseguimos impactar o outro, não precisa ser todo mundo, o professor não está ali para agradar, enfim, mas quando a gente consegue perceber que de alguma forma conseguiu chegar até um outro, ainda que pontualmente, faz valer a pena, não faz? Minha querida, você falou algo assim muito, muito de base, muito de raiz. A diferença de quando você diz isso para um professor que está em início de carreira, ele diz: você não conhece nada da minha sala, porque fulano é terrível. Claro que a gente conhece, nós somos o chão da escola. É, Daí você conversa com uma pessoa com uma década, ela já começa a te responder: sim, é difícil, mas a gente já consegue trabalhar algumas coisas. E quando você conhece alguém com 2, 3 décadas na educação, vai dizer: mas quando você encontrou aquele Joãozinho que te fez quase desistir da profissão lá no começo, e hoje ele está formado, ele está trabalhando, ele não se tornou uma pessoa má, e você olha assim: eu pude contribuir, você diz: olha aí onde está o resultado. Por isso que a gente sofre muito quando a gente tem conhecimento de alunos da gente que mandou para outros caminhos. A gente cobra e algo a gente que vive muito isso, né? A vida deles, o a todo gente cobra algo deles. que não dependia só da gente, mas a gente se cobra. Eu poderia ter feito algo diferente. Um aluno seu que faleceu por uma situação de gangue, de roubo, um aluno seu que virou um andarilho. Isso é muito triste. É. Faz a gente repensar, mas nós não somos donos de tudo isso.
Quiçá fôssemos, né? Quiçá, mas é interessante, você falou numa perspectiva inversa, geralmente é comentado a importância, a relevância que o professor tem, né, na vida do aluno, mas o aluno ele faz parte da nossa vida, Hum. assim, por mais que a gente se distancie de sala de aula, da profissão, Nós mas a ficamos gente mais com leva eles do que com a nossa própria eles família. E eles ficam mais com a gente do que com a própria nossa família. segunda casa e temos que cuidar como Temos que família. cuidar como família. Como começou essa sua trajetória? O porquê desse brilho no olho quando você fala no seu trabalho com relação à inclusão? Ótimo, ótima pergunta também. Quando as pessoas me veem, como você falou dos brilhos nos olhos, eles dizem assim: você tem um filho autista? Eu digo: não. Primeiro que não é autista, é com autismo, porque o autismo não define o ser humano, ele tem muitas outras questões, né? Então, neto, não. Sobrinho, não. Pelo menos não tenho, eu já falo, nenhum parentesco mais direto, né? Posso ter vizinhos, posso ter outras Uhum. pessoas, né, afiliadas, mas não. Mas por quê? Porque realmente é de um diferencial que nós temos. O professor de educação especial, minha querida, ele é um professor diferente. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo está concordando com isso, mesmo que ele não é, porque ele vai ter esse perfil do professor. Porque nós somos muito mais didáticos, nós pensamos aquela individualidade. Até mesmo porque a gente tem tempo, porque quando você é professor da educação especial, você tem um tempo maior para atendê-lo, coisa que o professor com 20, 25 alunos não consegue. Por isso que o professor, para não ficar doente, ter o seu aluno especial, ele precisa ter uma ajuda. Precisa ter uma ajuda de, Isso é olha, verdade, isso é muito difícil para nós, professores, quando assumimos uma turma de, enfim, 30, 40, uhum, 50 alunos. É, isso já foi cobrado e as pessoas às vezes comentam, mas por que, que o professor não dá conta? Porque existem particularidades que de facto a gente tem que não entender dá e a gente conta. tem que respeitar. Tem que Uhum, respeitar o aprendizado, o tempo do outro. E é muito difícil o professor fazer isso, essa abrangência sozinho, porque não ou ele se consegue. dedica a uma coisa, a outra, e já existe uma polivalência tão grande do ponto de vista de multitarefa que a gente precisa desempenhar, de conhecimento, e nós não temos essa capacitação também. Não tem, Nós não temos esse gerenciamento diário, não o tem. conhecimento, as dificuldades, as nuances, as diferenças, como a gente lida, como a gente não lida. Eu já dei aula para alunos com necessidades especiais, e a gente improvisa, a gente tenta conversar, como é que eu posso fazer com que a aula seja mais efetiva, mais interessante, tem alguma coisa que eu possa fazer de alguma forma para ajudar, mas é uma conversa diretamente com o aluno e que a gente não tem esse direcionamento, esse conhecimento até de técnicas específicas Sim, que você menciona, e eu sei que você tem trabalho sim, também sobre isso. muito. Que técnicas é que a gente pode aprender, assim, um professor leigo como eu, nesse Uhum. sentido, para dar um De suporte imediato, né, pra maior, já isso, de imediato. assim, para que eu possa aplicar amanhã na minha sala de aula. A gente não tem suporte, mas a gente tem, de facto, alunos com necessidades diferentes dos demais. Como é que eu posso tentar melhorar a minha abrangência enquanto professora em sala de aula, independente da idade, né? Porque Sim, estamos aqui sim. a falar de Nós temos pessoas, diagnóstico independente tardio por aí, isso, né. exatamente, Sim. exatamente. Ó, esse foco que você falou é importante, porque por trás, né, no inverso de tudo isso que você falou, você está tendo uma consciência também de não dar a exclusão. O que que é não dar, entre aspas, a exclusão? Se eu penso numa escola só de inclusão, eu vou excluir o aluno regular, porque a minha atenção vai estar tão voltada, mas tão voltada para o meu aluno com uma necessidade específica, que eu vou trabalhar de forma mais Esquecer os básica, demais. então eu não estou excluindo? Então que inclusão é essa que a partir do momento que um aluno com uma necessidade especial entra, eu tenho que me dedicar tanto a ele que eu não consigo dedicar aos outros. Inclusão significa, ele vai entrar e juntos vamos Perfeito, trabalhar. Mas como perfeito. juntos vamos trabalhar se eu tenho o meu intelecto não é preservado, eu tenho uma linguagem cognitiva bastante deficitária, então sou não verbal, né? Então a minha forma de comunicação é gestual, pictórica e etc, né? Então se eu penso nessa escola que vai atender, e amanhã você vai chegar em sala. Suponhamos que você está lá no primeiro, vamos colocar lá na educação infantil, no primeiro aninho, um aluno não verbal, o que é comum, porque, por exemplo, um diagnóstico com TEA, diferente do seu nível de suporte,
ele pode chegar com os seus 6 anos, no primeiro ano do ensino fundamental, não verbal, e com 7, 8 anos ele vai falar mesmo, não comunicar, comunicar, Uhum. ele já tem. Então o que que isso significa? Trabalhar com imagens, cartazes, crachás, crachás para solicitação, o que que eu quero, o que que eu não o que eu preciso. Então todos os detalhes, então comunicação visual. Nunca falar alto para ele, porque ele não é deficiente auditivo. E às vezes a gente esquece que porque a pessoa não fala, a pessoa fala: "Ah, aquela pessoa é muda", ela não é muda, ela é surda. Agora aquela pessoa, ela não se comunica verbalmente, então significa que ela não é surda. Ela pode ter as 2, pode ser deficiência múltipla, né, ela tem a deficiência, no caso do autismo, ter até comorbidades, como TEA, Uhum. TOD, TDAH e tudo mais. Mas ela não é surda, então não grite, não fale alto: "Ah, o nosso amigo", ela está ouvindo. Tanto que a mágica de Deus é tão grande, né, me perdoe aqueles cujos filhos não se tornaram verbais, a minha fala, mas a gente tem que ver que aqueles que se tornam, a família fica muito feliz, então é difícil a gente agradar os 2 lados, né, na minha fala, mas quando a criança fala, ela fala quase que perfeitamente, aquilo dá um susto, daí você: "Ué, você estava mentindo?". Estava Você processando, Mas né, ela a processou, cabecinha lá dentro estava ela processando todo aprendeu esse isso, tempo. ela desentupiu, entre aspas. Então, não fale alto. Né, seja sempre o campo visual, não porque ela não ouve, mas para que ela possa se direcionar a você, e ela vai aprender toda a tua linguagem labial, porque daí quando ela voltar a falar, ela vai ter menos dificuldade em falar, em jogar esse som para fora, porque ela aprendeu. Então, fala: "Olhe pra", mas ele não olha, então as imagens, que nas imagens eles olham. Tire fotografia dele, faça uma videomodulação só da sua boca falando, mostra. Hoje o que a gente tem é celular que pode estar fazendo tudo É, isso. verdade. Outra situação, ABA, análise do comportamento aplicada, né. Nós tivemos aí há algum tempo algumas pessoas contra a aba, tal, mas isso era questão econômica com planos de saúde. Isso, Esquece, o foco era outro. esquece. Ciência ABA, tá, trabalhar com o sistema sensorial de Arnes, por exemplo, é maravilhoso. Então, em síntese, observe o seu aluno, observe com o olhar de mãe, de pai, de babá, de cuidadora. Como que é esse olhar? Amor. Ele por que que ele desregulou? Olha com esse olhar de amor, por que que ele desregulou? O que que antecedeu, que levou ele a desregular? A gritar, a se jogar no chão? Porque daí os meus outros alunos típicos vão ter que sair da sala por causa devido a essa situação? Não. Organize na tua escola um espaço do tamanho que estamos aqui, ó. Tô dizendo de mesa, tamanho de Uhum, mesa. Só com um tapete lavável, né? Nós temos que ver que tem rinite, tá? uhum. E almofadas. A criança desregulou, não tira todos os seus alunos de sala. Traga a família, diz para ela: olha, quando o seu filho desregular, nós vamos levá-lo até essa sala, nós vamos direcioná-lo até essa sala, e os alunos vão continuar com a atividade. E você vai avisar a família. Você pode ter que pegar fortemente. E isso pode causar alguma questão jurídica, Uhum, até chegar a esse ambiente, porque esse ambiente não vai poder ficar próximo a todas as salas. A gente sabe que, uhum. né, eu tenho um capítulo de um livro, com coautoria, sobre neuroarquitetura. É um tema muito bacana para a gente conversar num outro momento também. E a neuroarquitetura fala justamente disso. Então, a sociedade da exclusão tira os alunos e deixa o aluno. Às vezes ele vai demorar 10, 15, 20 minutos, uma hora ali. Os alunos vão ficar sem aula. Eu Pois não é, estou excluindo os outros alunos. pois é. Então, mas para tudo que eu vou fazer, protocola, faz ata, chama o responsável. Quando eu digo família, a gente sabe que nem sempre é família pai e mãe, né? Mas a pessoa Os responsável, né? responsáveis. Esse projeto de família. E faça isso. Então, observe o que o leva a isso. Observe o que ele gosta, o que ele não gosta. Estruture o seu planejamento. Coloque ele para próximo de você. Lute pelos seus direitos de ter uma pessoa ao lado para auxiliar. Lute pelos seus direitos de ter, para que você possa, ao mesmo tempo, olhar com esse olhar de mãe, de babá, de cuidadora, de pessoa que ama, e, ao mesmo tempo, dar olhar para o outro, porque nós estamos tendo algo de reversão. Então, nós lutamos desde do período de tirar manicômios, quando iniciaram as APAES. Parou para pensar por que as APAES se chamam Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais?
Não. né? Então, por que dos excepcionais? Porque eles eram tão excepcionais que eles aprendiam através do quê? Da pedagogia hospitalar, das escolas nos manicômios. E eles viram que eles tinham condições de aprender. Então, eles eram excepcionais, mas não excepcionais pensando no intelecto Uhum. baixo, excepcionais porque eles se afloravam dos que estavam ali. Então, eles foram para a paz. Por isso que eles tentaram tirar a nomenclatura, uns 5 anos atrás, de excepcionais e não conseguiram. Porque ela vem de encontro com toda uma carga histórica, faz parte do homem do seu tempo, né? Então, e daí eles retiraram, montaram as APAES. Dentro das próprias APAES, eles viram que tinham pessoas que também eram mais excepcionais que eles. E eles foram para onde? Para as classes especiais. Daí ele era matriculado no ensino regular e frequentava uma classe especial. Ele fazia parte do intervalo, das atividades extras, tudo. Mas ele funciona. Eu trabalhei 10 anos numa sala assim. É muito maravilhoso. Então, ele no ensino fundamental 1, paralelo à tarde ensino médio e à noite faculdade. Outros É projetos. outros Isso é ir projetos. avançando, né, ao longo do Avançando. dia você ia Sempre, avançando, né. sempre, minha querida. Daí você lecionava para eles de maneira de como 10 alunos em sala. Daí sim, você consegue dar atenção. É, Eu não tenho 25, 30 e mais 2. Eu isso, tenho eles que isso. precisam de atenção. Carteiras próprias, a tecnologia assistiva presente ali, né. E daí, esses alunos, o que a mídia, eu não quero entrar nesse contexto ainda, porque está muito louco toda essa temática. Daí viram que esses alunos poderiam estar em sala de aula. Eu não sou contra, de forma alguma. Nós continuamos com as salas especiais, mas com outra roupagem. Agora ela é multifuncional contra turno. Ela é multifuncional. Sala de recursos, sala E, não tem problema, mas ela é multifuncional contra turno. E o aluno, nesse turno de matrícula, ele está na sala regular. No contraturno, ele continua tendo aquele papel da Uma sala. espécie de apoio complementar. Apoio complementar. Mas e lá na sala regular? Qual é o apoio que o professor tem para atender ele? Porque aqui o professor, no contraturno, na multifuncional, consegue atender. Consegue. Porque é por carga horária de 2 horas. E por agenda, por pré-agenda, porque tem uma infinidade para atender. Mas e aqui esse professor? Então, quer dizer, quando eu faço isso, eu não estou excluindo os outros? Então, por isso que a inclusão é necessária, mas ela precisa ser feita da forma correta. Correta, correta. E agora eu vou lhe fazer uma pergunta difícil. Você falou em todas as formas de suporte que existem, enfim, dentre outros, naturalmente, mas a gente está pressupondo que existe um diagnóstico e existe uma aceitação com relação a esse diagnóstico. E quando isso não existe, mas o professor ele tem essa percepção, o professor não tem a capacidade de diagnosticar, não é médico, né, não é profissional da área, mas quando ele tem, até pela experiência que ele vai assumindo, quando ele tem essa percepção, mas isso não é aceito pelo outro lado, pelo lado do pai, da mãe, do responsável, é, como lidar com uma situação assim? É mais comum do que você pensa, isso que você me perguntou. É mais comum. Quando eu busco a inclusão do meu filho, eu acredito que a hora que eu coloco ele lá na sala, ele é igual aos outros. Então, eu não aceito esse diagnóstico. É muito triste. Por isso que eu estava comentando ali que eu estou. Posso falar? Não vou falar o lugar, mas eu estou coordenando um livro que fala sobre rede de apoio. Essa família que não aceita esse diagnóstico, então chama a filho, né? É filho que você tem? Filha? Tem um filho, um Um filho. menino. Então, te chamam na escola, olha, ele não está conseguindo, seu filho, fulano de tal, não está conseguindo interagir, ele não está conseguindo ter amigo, então não consegue interagir socialmente, não consegue interagir pedagogicamente. Você talvez não percebeu isso, porque onde ele estava, a idade era mais brincar, mas agora a gente está vendo porque E o é o contexto foco. escolar é É, outro, né, difere completamente do ambiente familiar, enfim, da zona claro. de Situação de conforto. conforto. Em casa a gente atende 1, 2, 3, 4. Muitas vezes a criança pede algo, você vê que ele está com dificuldade de abrir essa garrafinha, você fala assim, toma, né? Daí quando chega lá na escola, cadê a apreensão palmar? Cadê isso aqui, bípede, trípede? Daí se ele não tem isso daqui, como é que ele vai segurar o lápis e escrito? Daí o seu filho bate em tudo quanto é lugar na coisa, fala, escuta, você vai acabar com os meus móveis. Escuta, olha, você está todo roxo. Isso não é natural. Isso não é natural. Então, talvez sim, espaço muito fechado, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, Uhum. vive esbarrando, vive batendo no Isso. cotovelo e tal.
Tá certo. Motricidade ampla, né? Então, está atrasado, está alguma coisa. Isso deveria ter acontecido naturalmente. Não aconteceu muitas vezes, porque você acabou fazendo tudo, porque no teu dia a dia acaba fazendo, não percebeu. Daí o professor percebeu. Que o professor precisava ter esse processo para ele conseguir. Daí ela vai E também por desconhecimento. Por desconhecimento claro, realmente ajudar, totalmente. abrir a garrafa, eu estou fazendo uma gentileza. E nós somos vez... coruja, né? E, quando a gente vê, a gente está fazendo com o maior gosto. Com certeza. A gente cansa, mas não percebe que cansa, porque é uma delícia, é uma delícia. Uma delícia cortar as unhas dos pés do filho, mas o pé ele consegue. Por que a gente tem que cortar? Porque é todo um toque, todo um carinho, né? Mas aí chega na escola, daí a família sinaliza. Suponhamos que a criança ainda está na pré-escola, não foi para o primeiro ano. Vamos esperar mais um pouco, não deve. Tudo precocemente. Tudo O que você resolve aqui. Por que nós temos hoje, continuando na tua pergunta, por que muitas vezes hoje a gente está assim, assustado com tantos prognósticos e diagnósticos? Porque antes os pais educavam os seus filhos para serem mais independentes. Então, muitas dessas fases, na dificuldade, ele aprendia, no choro, na dor, mas ele aprendia. E hoje a gente tem espaços físicos mais curtos, situações sociais mais mediadas. Hoje não tem quase o brincar na rua. Eu moro em cidade pequena. E o brincar na rua praticamente está inexistente. É tudo muito perigoso. Então, muito do que a gente está vivendo não é porque a gente quer, porque faz parte desse mundo contemporâneo. Natural. Você falou num detalhe muito interessante. A minha infância eu vivia na rua. Minha mãe dava uma hora de eu voltar... toda machucada, mas era uma brincadeiras sadias, eram brincadeiras longe de telas, também não existia celular na época, enfim, mas já tinha televisão e tudo mais, mas era algo muito pontual, era uma situação muito excepcional a gente parar, ficar, e quando a gente tinha amigos e podia brincar na natureza, na rua, e chegava com os joelhos fulados, e caía, e se machucava, mas era algo que nos dava uma liberdade, prazer e nos instruía também para o futuro, né? Porque a gente sabe e tem vários estudos que, por exemplo, a tela até para nós adultos, nós precisamos até nos policiar com celular, redes sociais e tudo mais. Imagina uma criança. E é muito mais fácil colocar uma criança na frente do celular, porque a gente sabe que ela vai ficar quieta, né? Não vai dar trabalho. Não vai se machucar, está ali debaixo do olho. Só que, em compensação, ela está perdendo toda aquela vivência que a gente tinha na rua, que a gente conversava, que a gente brincava, tudo. E dentro do que você falou, eu queria pontuar duas coisas, só não me deixe esquecer. Né? Então, nesse sentido, essa criança que a escola falou, a escola ela tem que ter todo um jeitinho para falar, e muitas vezes a gente chama a mãe, porque o filho está tendo aquela... como faz a abordagem. E a gente está tão acostumada a lidar com aquilo que a gente esquece de se colocar no lugar da mãe. A hora que a gente falar aquilo vai ser uma dor muito grande. Você está falando do seu filho, né? Da sua filha. E a gente sabe que todo ser vivo, quando fala de sua prole, vira onça, vira leoa. A gente sabe, então, tudo isso tem que... Mas eu tenho jeito. Qual que é o teu jeito? Olha no espelho e vê qual é o teu jeito. Porque às vezes o teu jeito é extremamente errado. Você já está ajudando a ser negativo, porque não vai confiar em você. Você precisa ser um profissional de confiança que vai falar. Primeira coisa que você vai fazer, chama essa mãe, faça uma anamnese. Prepara o material, se é de pessoa carente, para o CRAS, pede urgência, vai atrás das políticas públicas. Eu sei que isso tudo não é fácil também, gente, mas se a gente também só fica, não vou mandar porque não é fácil, não se resolve. Vai. Então, faça tudo isso e divida as responsabilidades. Tudo que a gente vê, que a gente faz na escola tem que ter continuidade em casa. Se a criança toma um medicamento, o medicamento não é porque eu estou com uma dor de cabeça e vou tomar o medicamento. O medicamento para TDAH, por exemplo, indiferente da dosagem, é de segunda a segunda, é de férias a férias, é de aula a aula. E as pessoas falam, temos recesso. É um processo de educação em casa. Um processo de educação em casa. Que possa dar essa continuidade desse trabalho, que inicie em sala de aula, na atividade no ambiente escolar, mas que tenha, de facto, essa continuidade para alcançar o seu real propósito. Senão, um trabalho quebrado não vai ter efeito. Não vai. É 2, 3 dias para ter efeito. Talvez até
É faça uma, pior, né, dá dores de cabeça. regride É. muito. Por isso, nunca esqueçam que o cérebro do teu filho diagnosticado com TEA e com TDAH, principalmente nessas 2 fases, não que outros, como um PC, por exemplo, não tenha, mas justamente nessas 2, é um cérebro cansado. Então você imagine, você chegando no final do dia, mesmo que você trabalhou com a força dupla, bruta, quer dizer, o teu cérebro também fica cansado, você está exausto. Uma criança, ela está exausta logo depois que ela acorda, porque Acorda. mesmo o sono não é bom. Então já está exausto, então ela está irritada. Nessa situação, que é o segundo foco que eu falei para você não deixar eu esquecer, né, minha querida? O seu filho tem seletividade alimentar. Você não conta na escola. Porque quem sabe lá ele vai comer com os outros. Quem sabe lá vendo o outro comer, ele come, ele vai passar fome. Isso não é justo. Avisa na escola, mas pede para a escola ir devagar, mas nunca deixa de avisar a escola, porque o seu filho vai passar fome, ele vai ficar deprimido porque ele vê os outros comendo e ele E ele não. não come. Ele vai ficar com fome, ele vai ficar nervoso, daí a escola vai ligar para você e vai dizer: olha, o teu filho está desregulando, ninguém consegue dar nada para ele, vem buscar. Já parou para pensar que nós fizemos até uma pesquisa recentemente, que o horário maior do que os pais são chamados para buscar os seus filhos na escola é logo após o intervalo. Por 2 questões. Mais de 90% porque eles estão com fome e a maioria das famílias não disseram que ele não come ali. Ele está com fome. O outro é porque ele foi pela comida. E daí daí olha que a Tudo pesquisa focado na comida, é, no lanche. e olha que a pesquisa que nós fizemos não foi porque ele não tem que comer em casa somente, mas foi devido a outra situação. A família avisou da seletividade e o pessoal da cozinha, porque lidar com uma pessoa com necessidade especial não é dar acesso do portão à secretaria matrícula, da matrícula chegar e dizer: professor, ó, você tem um aluno, esse é o diagnóstico dele, faça o seu plano, me entregue em uma semana. Não. Abrange toda a Abrange todo. comunidade Tia da escolar. cozinha, ele tem seletividade alimentar. O que a gente pode fazer? Vou dar um exemplo, que poderia ser desse percentual grande de crianças que aceitaram a alimentação. Ele estava na fase do arroz, porque eles mudam, não é? Ele estava na fase do arroz. No sul nós falamos biscoito, vocês falam peta aqui na região, né? E ele só comia então coisas secas. Uhum. Leite, arroz, biscoito e alguma farofa, né? Daí o que fazer? Mas o arroz ele não comia ele misturado com nenhuma outra coisa. O que a titia da cozinha fez? Chamou ele, mostrou a cozinha. Olha, é emocionante. E disse que ele gostava lá. Quando mostrou o arroz, ele não verbal, né, 6 anos, ele disse que gostava do arroz, que queria o arroz. Mas daí falou, o que ele mais gostava? Daí ela mostrou no celular, achou o Hulk. O que ela fez? Ela trouxe, sabe aqueles cortadores de bolacha, tipo bolachinhas norte-americanas de Natal? O bonequinho de Natal, o bonequinho de neve? Ela trouxe ele em vários tamanhos. Ela fez o arroz com espinafre verde, o Hulk, colocou no prato dele. Ela fez espinafre com ovo, mas ela bateu o ovo com bastante espinafre, colocou uma gotinha de coloração para não aparecer o amarelo. Era o Hulk em espinafre. O tomate, ela fez para poder ver. Ele falou, o Homem-Aranha, ele achou, quer dizer, ele não disse, mas procurou. Ela achou depois no celular o Homem-Aranha. Então, o que ela fez? A comida dele era todinha no formato, daí a mãe falou que não sabia mais o que fazer, porque agora tudo, a mãe comprou as coisas. Então, ele estava comendo outras coisas que eram úmidas, que não eram secas, que traziam vitamina para ele, fé, como o espinafre. Uhum. Por quê? Porque mudou o formato. Que essa escola merece 10. Então, essa criança, ela estava indo para comer. Terminou, ela não estava querendo estudar mais, sabe? Então, chorava para ir embora. Daí, eles viram que precisava dar continuidade. Então, você ia levar uma bolachinha antes de ir embora, um biscoito antes de ir embora. Então, você tinha que ficar até o final da aula. Em menos de um Caramba, que mês, incrível. em menos de um mês, sem receber a bolachinha, ele ficava até o final da aula e nem percebia que tinha passado o intervalo e ele ficou na aula. São estratégias simples que às vezes a escola esquece que tem condições de fazer. Nem E a tudo é gente dinheiro. precisa trabalhar com essas metodologias. O meu trabalho, eu sou professora, mas eu sou consultora em compliance também. E um dos projetos que nós temos é a implementação do compliance nas escolas. Do ponto de vista
de procedimentos mesmo. Então, essa questão da inclusão, quando nós conseguimos chegar até à comunidade escolar, que a gente sabe que abrange muito além das portas É. da escola, quando nós conseguimos chegar através da educação, dessas pequenas, grandes, né, coisas que mudam a vida dos alunos, eu tenho certeza que esses impactos eles vão ser refletidos na sociedade de uma forma E a geral. inclusão vai acontecer de E verdade. aí a gente tem inclusão de verdade. Minha querida, o tempo passa voando, Ai, a gente está eu vi ela quase nos avisando. últimos minutos, mas eu tenho assim uma pergunta final, uma pergunta que eu Com uma resposta rápida, né? mas eu tenho depois se para fechar você pode finalizar com a mensagem que você queira passar, mas assim a pergunta difícil que eu tenho é o seguinte: como mãe de uma criança típica, o que é que eu, como mãe, e o meu filho, como colega de outras crianças na escola, como é que nós podemos, de facto, ajudar na inclusão? Ótimo. É muito difícil, foi muito inteligente sua pergunta, viu? Porque é muito difícil ver essa inspiração advinda de outro lado. As escolas procuram fazer reuniões com as mães atípicas para questões pontuais. Ótimo, e precisa ter uma mensalmente, não pode sair. Por que não convidar essas mães para um café junto com elas, na escola ou fora, montar um grupo de WhatsApp? Dr. Marcelo Masrua, de São Paulo, neuropediatra, trouxe alguns estudos científicos do quanto a religiosidade contribui nisso. Nós não estamos buscando cura, vamos deixar bem claro isso, mas nós estamos buscando o acalento. Quando uma mãe atípica explica para uma mãe típica como é o dia a dia dela, ela pode ser o ponto de apoio, sabe? A rede de apoio dessa mãe. Então eu peço, mas peço, olha, assim, diante da sua pergunta, que as mães, ao invés de dizer, vou tirar meu filho daquela escola, porque aquela escola não é para o meu filho, porque meu filho não está aprendendo, procure ver o que você pode contribuir para que aquela escola não exclua o seu filho, como a gente falou lá no início. Não exclua o seu filho, e como você pode contribuir em entender o que é aquele filho para que ele não fique um diploma de coitadinho. Não é assim, faça o que ele quer, pelo contrário, porque o mundo, além das fronteiras da escola, não pode ser modificado, não tenta modificar o mundo tem barulho, o mundo tem cores, o Mundo é mundo tem mundo, tudo. né? Então estudar, estudar, estudar e ser amiga dessas mães que elas precisam. Com certeza. E é uma realidade que a gente não conhece. Então, a gente precisa se colocar de fato no lugar do outro para entender como é a realidade, como são as diversas, que também não tem padrão, né? Assim, a gente precisa saber a realidade caso a caso, enfim, as dificuldades, todas essas características. Minha querida, eu vou lhe pedir mensagem final, assim, para a gente terminar essa conversa tão boa, tão Vou terminar gostosa, com Mário Quintana. tão relevante, e parabenizá-la pelo trabalho brilhante que você faz. E principalmente pelo brilho que você traz no olho, que é Vontade sua. maravilhoso. É maravilhoso. Muitos parabéns. Eu vou terminar com Mário Quintana. Mário Quintana, num fragmento de suas grandes poesias, né, e de olhar com o seu olhar angelical, me vem uma emoção aqui dentro, tá? É que nós não devemos correr atrás das borboletas, e sim cuidar do jardim para que elas venham até você. Então, é uma frase assim que eu tenho muito, um excerto muito de uma das suas poesias que me atrai muito. Muitas vezes a gente corre atrás das borboletas, e onde nós vamos colocar essas borboletas? Então, a gente tem que cuidar do jardim para que elas venham até Muito você. bonito, muito, uma profundidade tão impactante nas nossas vidas. Minha querida, Ai, eu muito tossi na mão, eu obrigada. tossi na mão. Foi um prazer esse nosso pequeno bate-papo. Deus abençoe. Teremos mais oportunidades, com certeza. Volte Deus mais quiser. vezes Vai conhecer, aqui. vai conhecer Essa o sul. cidade maravilhosa. A gente estará indo para lá também em breve, com certeza. Muito Vai. obrigada. Amém. E aqui terminamos mais um do nosso Rumo Cast na Expo Eduque. Se gostaram do conteúdo, comentem, compartilhem. O tema de inclusão social é algo que precisa realmente estar em cima da mesa. Muito obrigada.